Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para mais um comentário da lição desta semana. Lição da classe de jovens da editora CPAD. A lição desta semana é a lição de número 12 e o tema Um líder formado no deserto. Na lição desta semana nós vamos tratar sobre a história do grande líder hebreu Josué. Lembrando que você, além de assistir esta aula aqui no YouTube, você também pode baixar o slide no site ebdinfoco.com.br. Você acessa www.ebdinfoco.com.br e você vai encontrar o slide desta aula, além do slide também da classe de adultos e subsídios em PDF e subsídios em vídeos das lições da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, além de cursos para professores da Escola Bíblica Dominical para você se tornar um professor de excelência. O EBD em Foco tem ajudado muitos professores e muitas escolas bíblicas dominical pelo mundo afora. E você não pode ficar de fora. Acesse www.ebdinfoco.com.br. Pois bem, a lição então é a lição número 12 e o assunto Um líder formado no deserto. O texto do dia se encontra em Josué, no capítulo 1, verso de 6 a 7, que diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O primeiro capítulo do livro de Josué, ele é bastante singular. Por várias vezes Deus repete estas expressões: esforça-te, tem bom ânimo. Deus inicia o ministério de Josué como líder principal agora de Israel, motivando ele a ter coragem, a ser um líder esforçado. Coisas que são bastante necessárias na vida de um líder cristão. Ter bom ânimo, ser esforçado. Afinal de contas, toda a equipe é reflexo do seu líder. Josué tem um histórico de ser um homem esforçado, de ser um homem visionário. Por isso ele se tornou, claro, o substituto do grande Moisés. A síntese diz o seguinte: o deserto é uma escola de formação de líderes. Por isso não se deixe abater pelas lutas, provações e dificuldades. Deserto, no nosso contexto, é claro, aqui o autor está se referindo justamente às lutas, às provações e às dificuldades da vida. Ou seja, as dificuldades da vida, as provações e as lutas, sem dúvidas, são escolas de formação de líderes. O texto bíblico se encontra em Números 27, verso 18 a 23. Eu não vou me deter no texto em virtude do tempo, mas você, claro, faça isso. Estude o capítulo 27 de Números e, se possível, também faça uma consulta a algum comentário bíblico de qualidade. A introdução. A introdução nos diz assim: o deserto é uma escola de formação de líderes, onde muitos servos de Deus foram treinados. O deserto prova a nossa fé. O deserto expõe os nossos limites. O deserto delineia a nossa confiança. O deserto quebra o nosso orgulho. O deserto revela o nosso caráter. Lembrando mais uma vez que deserto aqui são as lutas, as dificuldades, as provações que o crente enfrenta. Então, vamos só trocar a palavra deserto por provações, por lutas, por desafios. Então, ficaria assim: os desafios, as lutas, as provações provam a nossa fé, expõe os nossos limites, delineia nossa confiança, quebra o nosso orgulho e revela o nosso caráter. Isso me faz lembrar as palavras de C.S. Lewis, que diz:
somente um desafio real para provar a realidade da fé. Um líder, ele, sem dúvida, se você deseja ser um líder, você que está assistindo esta aula, lembre-se, o líder precisa ser provado e aprovado. Nenhum líder terá êxito sem antes passar por dificuldades. Não é por acaso que o próprio Jesus, no início do seu ministério, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. É bastante interessante essa questão de que para os hebreus, para os judeus, de modo geral, o deserto é muito significativo. Inclusive nós vemos, como está citado aqui, Jesus também indo para o deserto para ser tentado. É claro que o deserto tem sempre esta imagem de prova, de luta, de batalha. Não que Jesus precisasse passar por isso para ser refinado, para ser aprovado, mas ao estudarmos especialmente os primeiros capítulos de João, nós vemos que quando ele foi ser batizado, que João Batista tentou não batizá-lo, ele disse, olha, faça isso para que se cumpra a justiça. Então, tudo que Jesus fez não foi para prová-lo, não foi para aperfeiçoá-lo, mas foi para cumprir a justiça, para que nós pudéssemos crer nele como o nosso intercessor. Na lição de hoje estudaremos a respeito de Josué, filho de Num. Foi escolhido pelo Senhor para substituir Moisés e conduzir os hebreus até a terra prometida. Este foi o grande Josué. Começou com um servo de Moisés. Ele era um auxiliar de Moisés, mas se tornou um grande líder de Israel. Ele não foi um grande líder em Israel, ele foi um dos grandes líderes de Israel. Primeiro ponto, o jovem valoroso. Josué é um jovem valoroso e cheio de confiança. Josué foi um homem cheio do Espírito de Deus. Em Números, no capítulo 27, verso 18, nós temos: Então disse o Senhor a Moisés, toma a Josué, filho de Num, homem em quem não há, melhor dizendo, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Ele é identificado não somente por sua coragem e seus conhecimentos, mas por sua comunhão com Deus. Josué teve a oportunidade de andar com Moisés. Moisés, ele é chamado de o homem que conversava face a face com Deus. Não dá para depender de que Josué estivesse ali lado a lado nos encontros de Moisés com Deus. Mas Josué, sem dúvida, viu muita coisa extraordinária e aprendeu muito com a relação que Moisés tinha com Deus. A primeira referência que encontramos a respeito dele está em Êxodo 17, verso 9. Diz, por isso disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Josué não somente lutou, mas formou, ele era um grande guerreiro e um grande líder dentro de Israel. A habilidade para a guerra deve ter sido levada em consideração na escolha de Josué para assumir o lugar de Moisés. Entretanto, o seu caráter foi o fator preponderante para a escolha. Vale lembrar que Josué era um homem extremamente zeloso. Lembra quando o Espírito de Deus que estava sobre Moisés também foi derramado sobre os anciões e eles profetizavam? Josué então chegou até Moisés e perguntou, meu senhor, queres que eu os impeça? E Moisés então responde, claro que não. Tens tu ciúmes por mim, Josué? É claro que não. Quem dera em Israel todo fosse profeta. Mas aqui nos mostra o zelo que Josué tinha por seu ministério. Ele era um homem extremamente zeloso.
A fidelidade e o temor a Deus não são, melhor dizendo, características indispensáveis do líder cristão. A fidelidade e o temor a Deus. Paulo disse que Jesus Cristo o teve por fiel e por isso colocou-o no ministério. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 1 e verso 12. Josué era um líder que gostava de estar na presença de Deus. Assim como Jesus queria que seus discípulos o acompanhassem em alguns momentos, Moisés também apreciava a companhia de Josué nos instantes em que subia ao monte para falar com Deus. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 24 e o verso 13. Nós então vemos aqui que Moisés fazia questão de ter Josué por perto. Isso é muito interessante, né? Todo líder precisa de alguém que seja confiável, de alguém que seja leal para estar do lado dele. Todo líder cristão precisa amar e priorizar os seus momentos de oração, em particular na sua comunhão com Deus. O pastor Leonard Ravenhill disse que o quanto um homem ora diz mais sobre ele do que o quanto ele prega. Esta é uma verdade muito importante, porque muitos pregadores, muitos homens e mulheres ditas homens e mulheres de Deus, são exímios pregadores, exímios oradores, mas não são exímios orantes. Eles são exímios palestrantes, conseguem fazer exposições magníficas, mas eles não têm um caráter transformado pela oração. E a oração é importante, porque é a partir dela que nós desenvolvemos de fato o relacionamento com o nosso soberano Deus. Submissão a Deus e ao seu líder. Esse é um tema bastante interessante, porém complexo, né? No deserto, ou a pessoa obedece e confia em Deus, ou ela murmura contra ele e contra a liderança. Aconteceu como aconteceu com a geração que saiu do Egito. Olha, essa é uma questão muito importante, que ela deve ser discutida, mas discutida da seguinte forma: ou a pessoa obedece e confia em Deus, ou ela murmura contra ele e contra a liderança. Na verdade, é importante nós entendermos quem é a pessoa e quem é o líder. As pessoas que murmuraram no deserto eram pessoas ex-escravas, sem muito conhecimento bíblico, sem muito conhecimento de zelo. E o líder aqui era simplesmente Moisés e posteriormente Josué. Então, são exemplos importantíssimos de Josué e também o exemplo de Moisés, mas que hoje é muito difícil, porque há muitos homens que aferem para si qualidades como de Josué e de Moisés, e a gente sabe que eles não têm. A gente precisa sim obedecer a nossa liderança? É claro que precisa, é absolutamente necessário. Mas nem toda ordem deve ser obedecida se ela especialmente não for bíblica. Nós, antes de obedecer a nossa liderança, nós precisamos averiguar se esta liderança é uma liderança bíblica, cristocêntrica. Se é uma liderança que tem se dedicado à palavra de Deus, se é uma liderança fiel, uma liderança que se importa com as pessoas e tem temor de Deus. Porque senão nós vamos estar nos aliando a pessoas que estará prejudicando o reino de Deus. Josué submeteu-se à liderança que fora constituída por Deus. Ele suportou com alegria, fé e gratidão as circunstâncias adversas que surgiram em sua
caminhada. Como eu disse, Josué submeteu a liderança que fora constituída por Deus. É claro que eu acredito nas lideranças constituídas por Deus e acredito que nós devemos nos submeter a elas, mas nós precisamos ter discernimento das coisas, discernimento bíblico para compreendermos que nem toda liderança que hoje está nos púlpitos, na direção das igrejas, elas são lideranças boas. Precisam ser, na verdade, rejeitadas e não aliados a elas. Josué sempre esteve ao lado de Moisés em várias ocasiões. Por exemplo, nas guerras, nos desafios. Isso faz diferença na vida do jovem que almeja o ministério da palavra de Deus. Uma coisa é fato. Existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Se você quer ser um obreiro, você precisa demonstrar serviço. O ministério, ele é uma honra. E quando se fala de honra, pressupõe mérito. E mérito, quando se fala de mérito, pressupõe serviços prestados. Se você quer ser honrado com o ministério, se você quer ser honrado com um cargo, numa hierarquia mais alta dentro da igreja, então você precisa entender que você precisa estar perto, estar ao lado da sua liderança. Não pode, de modo algum, ser uma pessoa distante, mas uma pessoa presente. Com isso, aprendemos que é preferível haver duas pessoas bem preparadas, como era o caso de Josué e Caleb, que caminham e sofrem com seus líderes, do que muitos sem formação adequada, amantes apenas das cebolas, pepinos e panelas de carne do Egito. Essa é uma situação bem engraçada, que o povo, em vários momentos, murmurou contra Deus e contra Moisés. E no caso das cebolas e dos alhos, eles estavam no deserto e reclamaram porque não havia comida, não havia água. Então eles disseram, melhor voltar para o Egito, voltar para as cebolas e para os alhos do Egito. A falta de visão das pessoas não conseguem ver o extraordinário de Deus. As pessoas, mesmo Deus agindo poderosamente no meio deles, eles ainda desejavam voltar para a escravidão. Põe tua mão sobre eles. Segundo ponto, escolhido pelo Senhor. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o nome Josué significa o Senhor é a salvação. A forma grega desse nome é Jesus. É isso mesmo. A forma grega do nome Josué é Jesus. E Josué, sem dúvida, é uma figura muito importante que nos remete ao Cristo de certa forma. Josué é um tipo de Jesus. O libertador, o general, enfim, ele é o que veio depois de um grande profeta. Enfim, Josué é, sim, um tipo de Cristo muito importante que devemos ser estudado. A escolha de Josué para substituir Moisés foi divina, não teve influência do homem e foi anunciada pelo Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Foi Deus quem disse para Moisés: olha, eu vou te recolher para que tu vá descansar com os teus entes queridos. E eu quero que você coloque Josué como seu substituto. Foi o próprio Deus quem pediu que Josué fosse colocado como substituto do grande Moisés. Isso é importante porque hoje em dia nós vemos muitas lideranças que são compradas até dentro das igrejas, são lideranças manipuláveis, são lideranças que não foram colocadas por Deus. Liderança é muito perigoso. Eu não estou aqui citando, os irmãos, a desobediência, mas assim a prudência, porque nós não podemos nos aliar a pessoas que faz mal à igreja.
Seu sucesso em conduzir o povo até a terra prometida deve-se a isso e não à sua força ou coragem. Pois certa vez, para que a vitória de Israel fosse completa, Josué teve que orar. E ele orou e Deus fez. Josué 10, 12 e 13. É claro que essa questão do sol parar, nós entendemos hoje, né, pela ciência moderna, que na verdade quem para é a Terra. Mas isso não descredibiliza nem um pouco a Bíblia. Eles não tinham esse tipo de informação e a linguagem usada foi essa. O que importa é que o dia ficou grande, o dia cresceu. Escravo encarava os desafios. Josué era um homem que encarava os desafios. Josué nunca fugiu de um desafio, nunca se acovardou, mas sempre agiu com dignidade. Afinal, a vida é muito curta para ser pequena, dizia Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, um escritor e político inglês do século XIX. Josué e também Caleb fizeram um ardoroso discurso, inspirando o povo a crer no Deus que fez a promessa da conquista de Canaã. Olha, a imagem, inclusive, aqui do slide é muito sugestiva do cacho de uva, o enorme cacho de uva. Quando esse discurso foi quando Moisés separou 12 espias e enviou para eles até a terra, para que eles espiassem a terra. Né? 10 espias chegaram e trouxeram um relatório péssimo, pessimistas. Ah, lá tem gigante, até a fartura da terra para eles era um problema. Ah, lá tem cachos de uva que um homem não consegue carregar. Pois Josué e Caleb, especialmente Josué, que sempre vem primeiro aqui o nome, chegou na verdade fez aquele discurso. Olha, realmente as nações lá são grandes, nós somos como insetos perto deles. Tem gigantes, enormes gigantes, mas a terra mana leite e mel. O verdadeiro líder, ele tem visão. O verdadeiro líder, ele é otimista. Ainda que otimismo só não é suficiente, é preciso ter fé verdadeira, e Josué tinha, mas ele precisa também ser otimista. Os outros 10 eram pessimistas. E como diz um velho ditado, dizem que o pessimista, para começar, não deveria nem ter nascido. Deus conta com pessoas corajosas, não atrevidas. A intrepidez de Josué, sem dúvida, foi uma das tônicas do seu ministério. Essa também deve ser uma característica marcante dos jovens cristãos atuais. Essa é uma indagação importante, porque Deus conta com pessoas corajosas, não atrevidas. Olha só, ser corajoso não é ser atrevido. Ser atrevido é ser desrespeitoso. Especialmente no contexto cristão, a igreja ela tem hierarquias. Eu já trabalhei com jovens por muito tempo e já percebi, já me deparei com essas situações onde jovens muito afoitos querem passar na frente, tomar as decisões que ali não havia tensionado tomar essas decisões. Isso é atrevimento, não é coragem, não é intrepidez. Josué era um homem corajoso, Josué era um homem intrépido, mas ele agia desta forma dentro daquilo que eram suas prerrogativas. Coragem e intrepidez é agir de forma intrépida dentro das suas prerrogativas. Um coração obediente. Números 32 e 12 afirma que em meio a uma grande oposição, eles agiram em total obediência, que é uma condição indispensável para um líder. Ele aprendeu a obedecer em um cenário de escassez, murmuração e conflitos. Lá em Números 32, 12 diz que, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Mais uma vez falando daqueles que trouxeram um relatório péssimo, desmotivaram o povo.
Ora, obedecer quando tudo vai bem não é tão difícil, pois, como dizia Shakespeare, quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. William Shakespeare. Essa é, sem dúvida, uma verdade. Porém, ela é uma verdade perigosa. Por exemplo, eu gosto de uma observação do pastor Luiz Hermínio, que diz que quando Deus nos abençoa, quando nós estamos em uma bonança, nós precisamos manter a vigilância. Por quê? Porque frequentemente quando tem bonança, logo depois vem a tempestade. E frequentemente quando estamos prosperando, vem também a tentação, a provação. Por mais que obedecer quando tudo vai bem é mais fácil, mas quando tudo vai bem é preciso também vigiar. Nós não podemos imaginar que quando está tudo bem, todos os problemas se acabaram. Não. Nosso inimigo, ele não dorme. Ele sempre estará procurando uma forma de nos distrair para nós sairmos do caminho de Deus. Terceiro ponto, Josué é fortalecido. Deus pede que Moisés anime Josué. Deuteronômio 38, 3 e 28. O Senhor afirmou que Josué tinha o Espírito e que ele havia sido escolhido para substituir Moisés. Depois Deus mandou que Josué fosse apresentado ao sacerdote e ao povo para assumir a posição que fora de Moisés. Olha, Josué enfrentou oposição, Josué se preocupou com a reação do povo e legítimo, muito legítimo, precisou de animação, precisou ser reanimado por Moisés, precisou ser motivado. Por quê? Olha, Deus escolheu Josué. Moisés transmitiu isso para o povo, mas ainda assim não era suficiente. Mesmo Deus tendo nos escolhido, mesmo nós tendo o aval da igreja, o aval do ministério, o aval do pastor, sempre vai haver oposição. Às vezes você pode só pensar assim, poxa, mas eu estou aqui porque o pastor me colocou, certamente Deus tocou no coração dele para me colocar aqui, por que está havendo tanta oposição? É natural, oposições vai acontecer, vai ter, isso é inevitável. Nós temos que, como líderes, aprender a conviver com isso e dar o melhor de nós para o reino dos céus. Segundo Deuteronômio 38 e 3:28, Deus ordenou que Moisés cuidasse de Josué, animando-o e fortalecendo-o. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Deuteronômio 3:28. É o que eu disse, não é porque nós somos colocados ali por Deus, pelo pastor, tem a aprovação da igreja, que não virá oposição ao nosso trabalho. Deus permite ir adiante de Josué. Deus promete, dizendo, ir adiante de Josué. Deuteronômio 31 e verso 8. O Senhor prometeu a Josué que estaria com ele, portanto, que não temesse, nem se espantasse. Do que mais precisava Josué? Olha, essa é uma pergunta, tá? Do que mais precisava Josué? Tudo bem. Josué tinha a promessa de Deus, Josué tinha a coluna, Josué tinha ali a certeza da promessa de Deus, que Deus iria se cumprir, Josué tinha comunhão com Deus, via a manifestação de Deus, mas nós precisamos entender que há momentos de dificuldades em todas as situações que nós vivemos na obra. E aqui Josué também estava sendo preparado para os momentos extraordinários, tanto de perigo, de derrotas como houve, né, para Ai, de pecado como houve de Acã, mas também para grandes vitórias, como no momento em que o dia ficou grande, o sol parou, para que a luta fosse, para que a vitória fosse completada, né? Ainda que nós possamos perguntar do que mais precisamos, nós precisamos sempre de Jesus. Então,
Do que mais precisamos nós? Nós precisamos de Jesus. Infelizmente, hoje está surgindo uma geração de crentes, de cantores, de pregadores, de líderes que inventam muita coisa e tira Jesus do contexto. Eles querem liderar de forma secularizada, de forma mundana, tirando Jesus. E nós precisamos justamente de Jesus. Nós precisamos justamente do Evangelho. Ali, aqui, intrinsecamente permeando, no nossos, correndo nas nossas veias. O que nós precisamos é de verdade, do Evangelho verdadeiro, é de Cristo, não é de mundanismo dentro da igreja. Do que mais precisamos nós? Pois Jesus também prometeu que estaria conosco todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A W. Tozer diz que mesmo que Deus não fizesse mais nada, ele ainda o amaria, o adoraria, só pelo fato, se é que pode dizer, né? Só pelo fato, mas eu vou dizer assim, é suficiente o que Deus fez por nós através de Cristo, morrendo na cruz do Calvário. E mais, nós não precisamos de muletas para fazer para cumprir o ID do Senhor, para pregar o Evangelho. Nós precisamos de fé, nós precisamos de obediência e nós precisamos de um Evangelho verdadeiro sendo pregado e não de invenções humanas. A conquista de novos territórios para Deus é um desafio para toda a igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Realmente, os desafios nunca param. Eu estava esses dias estudando um pouco sobre a história dos missionários antigos, como Hudson Taylor, como William Carey e Savonarola, enfim, esses homens, George Miller, estes homens conquistaram territórios, esses homens conquistaram almas, esses homens venceram o maligno, esses homens batalharam, deram a vida pelo Evangelho. Parece que hoje nós não temos muito isso. Eu não sei se naquela época era mais fácil ou se naquela época havia mais amor, mas parece que a conduta, o interesse, a dedicação dos cristãos daquela época é bem diferente do que é hoje. Mas a garantia do nosso sucesso foi outorgada por Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nobreza de Josué. A verdadeira nobreza de Josué não lhe foi outorgada por suas extraordinárias realizações. Ele conquistou mais de 30 nações. Josué era um grande guerreiro, um grande líder, um grande general. Mas a sua nobreza não está por causa disso, mas sim por causa de sua humildade. E é muito legal, porque Josué, por exemplo, ao escrever o livro que leva o seu nome, o livro de Josué, ele apresenta-se como sendo o filho de Num, servo de Moisés. Ele não busca nenhuma glória para si. Se fosse hoje, certamente o escritor diria: eu sou Josué, fui eu quem liderei o povo para atravessar o Jordão a pés enxutos e conquistar Jericó e conquistar a terra de Canaã. Fui eu quem distribuí as terras para as tribos. Mas Josué não fez questão de lembrar disso. Apenas disse que eu sou Josué, filho de Num, servo de Moisés. Não havia em Josué nenhum sentimento de auto-engrandecimento, de vaidade, de dominação pública. Rapaz, essa é uma questão complicada. Auto-engrandecimento. Há muitos líderes hoje que há uma necessidade de serem grandes, uma necessidade de serem admirados. Hoje em dia há uma vaidade exacerbada na igreja. Eu não estou falando nem de usos e costumes, eu estou falando de vaidade mesmo, estou falando da arrogância, da soberba, do desprezo pelas coisas de Deus. E muitos líderes estão vivendo isso. A dominação pública, infelizmente, nós temos muitos chefes, muitos coronéis ainda
que ameaçam o povo com maldições, assim como a igreja da Idade Média e o seu clero fazia com as pessoas incautas. Chegavam a parar países quando o Papa dizia que ia amaldiçoar aquele país. Hoje em dia, só falta isso de alguns líderes, porque há líderes que colocam a mão sobre Bíblia, fazem oração dizendo que vai amaldiçoar esse ou aquele. Infelizmente, nada acontece porque Deus é bom. Mas está aí uma necessidade de dominação pública. E aquele que não submete é tido como rebelde e é excomungado, amaldiçoado. Seu ideal de vida, o ideal de vida de Josué era servir fielmente a Deus, honrar o seu líder Moisés e honrar ao seu povo. Conclusão. A nossa conclusão nos diz o seguinte: Josué era um exemplo para todo crente, desde a sua formação como discípulo, servo de Moisés, no deserto, até a sua ascensão ao posto mais alto da nação, ele demonstrou um grande senso de serviço e de devoção ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, como a travessia pelo deserto. É muito interessante notar que os termos usados para definir a liderança da igreja no Novo Testamento, eles remetem mais ao serviço, à diaconia, e não a tronos, a palácios, como era do Velho Testamento. E mesmo Josué, sendo um líder, praticamente um imperador do povo naquela época, ele era, na verdade, um homem extremamente devoto e humilde. Ele não era um homem soberbo. Bom, então chegamos aqui ao final, nós temos aqui as perguntas e com certeza você vai fazer o uso adequado desse instrumento para melhor fixar o conteúdo dos seus alunos. Nós temos aqui cursos de EBD, cursos do EBD em Foco, né? Os cursos do EBD em Foco, você pode acessar www.ebdemfoco.com e você vai conhecer esses cursos. Tem uma enormidade de material para você, além dos slides, dos subsídios em PDFs, dos subsídios em vídeos e dos cursos. Visite lá ebdemfoco.com e você vai encontrar uma enormidade de conteúdo para você e para a sua escola bíblica dominical. Atenção também, esse é um recado muito importante. O objetivo desse slide é que você use na sua igreja. Você pode modificar da maneira que você quiser, porém não o pirateie. Se você piratear, se você distribuir ou até mesmo lucrar em cima desses slides, se você distribuir sem, você não pode fazer essa distribuição, você vai estar prejudicando esse projeto que tem abençoado muitas escolas bíblicas dominicais por todo o mundo. Então é isso aí, ebdemfoco.com, aqui você encontra tudo para a sua escola bíblica dominical. Acesse www.ebdemfoco.com.br. Ficamos por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser.